Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios, do assunto 10 da apostila, que fala ali sobre fotossíntese e quimiossíntese. Então vamos lá, para os exercícios propostos. Número 1. Abaixo está esquematizada uma célula vegetal. Aí ele tem duas setinhas aqui apontando, a estrutura 1 e a estrutura 2. A estrutura 1 é essa organela aqui, que é o cloroplasto. E a estrutura 2 é essa organela aqui, que vai ser a mitocôndria. Então, baseado nisso daí, sabendo que a estrutura 1 corresponde ao cloroplasto e a estrutura 2 à mitocôndria, assinale entre as afirmativas abaixo a que está correta. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Então, vamos lá. Os cloroplastos são exclusivos dos seres eucariontes, que realizam fotossíntese, enquanto as mitocôndrias são encontradas nos seres eucariontes em geral. Certinha a resposta, Já é aqui a letra A. Mas a gente pode ver o que tem de errado nas outras. Por exemplo, letra B. Cloroplastos captam oxigênio do meio para quebrar a molécula de glicose? Não, o cloroplasto ele vai fazer o quê? Ele vai captar CO2, não oxigênio, porque é no cloroplasto que vai fazer a fotossíntese, Então ele absorve ali, ele sequestra, CO2 da atmosfera. A C. As mitocôndrias contêm o pigmento clorofila? Não, as mitocôndrias não têm pigmento nenhum. Quem vai ter pigmento são os cloroplastos. Letra D. As duas estruturas são encontradas em células eucarióticas de praticamente todos os seres vivos, exceto os organismos pertencentes ao grupo das algas? Não, porque no caso, os animais não têm cloroplasto, só vai ter mitocôndria. Então, é todos os seres vivos? Não, tem as suas exceções aí. No caso aqui, a letra E. As mitocôndrias realizam um processo vital de transformação de energia luminosa em energia química? Não, quem é que faz esse tipo de reação química? São os cloroplastos na fotossíntese e não a mitocôndria. Então, aqui está certinha mesmo, vai ser a letra A. Questão 2. Analise as afirmativas abaixo sobre a bioenergética. Número 1. Diferente dos animais que utilizam carboidratos como principal fonte de energia para as atividades metabólicas, as plantas, seres autotróficos, não dependem de carboidratos, pois são capazes de utilizar a energia luminosa do Sol para essas atividades? Obviamente que elas dependem, Tanto que a fotossíntese não é justamente para construção de carboidrato? Então, essa número 1 aqui está errada. Questão 2. Os animais, assim como as plantas, são dependentes, mesmo que indiretamente, da energia oriunda da fotossíntese, uma vez que a maioria das cadeias tróficas dependem principalmente da energia solar. Certinho, Então, essa número 2 aqui está certo. As plantas e as algas, os seres fotossintetizantes em geral, eles são produtores, e todos os produtores são base de cadeia alimentar, onde eles ali vão fazer o seu próprio alimento e disponibilizar alimento também para os próximos níveis tróficos. Então, a 2 está correta. Questão 3. Nos animais, a respiração celular ocorre exclusivamente nas mitocôndrias? Essa palavrinha exclusivamente aqui, ela está meio duvidosa na questão. Por quê? Lembra que o processo de respiração celular tem 3 fases. Tem a glicólise, tem o ciclo de Krebs e tem a cadeia respiratória. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorre dentro da mitocôndria, que é onde vai ter ali a formação de ATP, A mitocôndria é a usina energética da célula. Mas quando se fala de respiração celular, tem a glicólise, que é o primeiro processo ali. Ele não ocorre dentro da mitocôndria. Então, o processo de respiração celular inteiro
é exclusivo da mitocôndria? Não, somente dois dos processos. Um deles, que é a glicólise, ocorre no citoplasma, fora da mitocôndria. Tanto que, lembra que a fermentação também faz a glicólise, né? Tanto que o que vai sinalizar ali para a célula fazer respiração celular ou fermentação vai ser a presença ou a ausência do oxigênio. Tá? Então essa palavra exclusivamente aí é que não está de acordo. E a número 4. Além da disponibilidade de luz e escassez de água, pode ser considerada um fator limitante para a fotossíntese? Pode, né? Então pode ser um fator limitante, sim. Então as respostas aqui vão ser somente a 2 e a 4. Questão 3. No dia 16 de fevereiro de 2013, terminou o horário brasileiro de verão, à meia-noite. Os relógios foram atrasados em 1 hora. Aí aqui tem até uma chargezinha, né, mostrando isso daí. Considerando a intensidade da luz solar e os períodos claro e escuro no intervalo de 24 horas, é correto afirmar que, para as plantas no jardim de uma casa da cidade de São Paulo, então vamos ver agora, né, a questão que está correta. Ao longo de 3 meses seguintes, os períodos com luz se tornarão progressivamente mais longos? Não, né? Quando tem o horário de verão, né, os períodos ficam mais curtos e não mais longos. E a duração geralmente não é de 3 meses, né? Vai ser de 4 meses de horário de verão. Então a resposta aqui, ó, é a letra B. Ao longo dos 4 meses seguintes, os períodos com luz se tornarão progressivamente mais curtos, o que contribuiu para a perda de eficiência fotossintética e menor produção de matéria orgânica. Número 4. A fotossíntese e a respiração celular, em termos energéticos e metabólicos, são caracterizados, respectivamente, como processos como. Então, tanto a fotossíntese como a respiração celular ocorre dentro, né, da célula e dentro de uma organela específica. No caso, a fotossíntese tem ali o cloroplasto e a respiração celular, né, uma parte dela vai ocorrer dentro da mitocôndria. Então, é um processo endotérmico, dentro de uma célula, dentro de uma organela, né, que vai gerar ali energia. Essa energia vai ser gerada, no caso ali o exemplo da respiração celular, com a quebra de uma molécula de glicose. Então, quando eu estou quebrando uma molécula, eu estou fazendo um catabolismo, ou seja, um processo catabólico, tá? A construção seria anabólico e quebra seria catabólico, tá? Então, aqui a resposta da número 4 vai ser a letra B. Ok? Questão 5. As plantas são capazes de realizar a fotossíntese e também a respiração celular. Assim, o processo 1, que é a fotossíntese, ocorre principalmente na presença de luz, né? Então, ali eu preciso da luz, da energia luminosa, para que esse processo ocorra. E o processo de respiração celular? Com ou sem luz, independente de ter luz ou não, a planta, né, vai continuar respirando. Então aqui, ó, na presença de luz, e aqui vai ser com ou sem luz. Então a resposta aqui vai ser a letra C. Questão 6. Sobre a fotossíntese, afirma-se corretamente que é. Então, vamos ver aqui qual é a resposta que está de acordo. Realizada por órgãos subterrâneos? Não, a fotossíntese a gente sabe muito bem que ocorre aonde? Qual órgão ou qual parte da planta? Nas folhas.
Quando fala de órgãos subterrâneos, está falando de qual parte da planta? De raiz. A fotossíntese ocorre na raiz? Não. Letra B. A fotossíntese é essencial para a cadeia alimentar? E como, né? Lembra que toda planta é base de cadeia alimentar por ser produtora e dali ela passa energia e suprimento para todos os outros níveis tróficos? Então ela é essencial mesmo, né, para a cadeia alimentar. Então, resposta da 6, letra B. Questão 7. A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. A organela 1, então aonde que ocorre o processo de fotossíntese, que é o que está sendo falado aqui? Em qual organela? Que vai ser aqui o número 1, o cloroplasto. E esse processo chamado aqui em cima, é o processo metabólico, é o número 2, vai ser a fotossíntese, que contém ali um pigmento, que ele chamou ali de 3, que vai ser a clorofila, que é capaz de captar energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. Então a resposta aqui, né, vai ser a letra E. Questão 8. As células vegetais possuem características muito peculiares, como alguns tipos de organelas que não estão presentes em células animais, por exemplo, as organelas fotossintetizantes. Então, refere-se a uma organela fotossintetizante, está falando de quem? Do cloroplasto, né? Questão 9. A ausência de cloroplasto nas células das raízes subterrâneas e nas células mais internas dos vegetais é justificada pelo fato de que? Então, por que não se faz fotossíntese nas raízes e nas partes mais internas do vegetal? Por que a fotossíntese ocorre nas folhas? Porque é a área, né, ou órgão da planta que fica mais exposto ao quê? A presença de luz, né? Então, por isso que não ocorre justamente a fotossíntese nesses outros lugares. Vai acontecer nas folhas, que é o lugar que, além de ficar a concentração do pigmento clorofila, que é o que vai captar a energia luminosa, é a área da planta que mais fica exposta à energia luminosa, ou seja, ao sol, né? À luz. Então, a resposta aqui da 9 vai ser a letra C. Questão 10. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram uma célula solar do tamanho de um baralho de cartas, que imita a fotossíntese. O processo de produção de energia a partir de luz, água e sais minerais. Os cientistas acreditam que a folha artificial é uma fonte de energia elétrica promissora e de baixo custo. Acerca do processo fotossintético, é cientificamente aceito que o ponto de compensação fótica de uma planta é a intensidade de luz que o volume de CO2 produzido na respiração é exatamente igual àquela consumida pela fotossíntese? Sim, essa é a resposta. Existe um ponto de compensação fótica. A planta, né, o vegetal, quanto mais luz ele tiver, mais fotossíntese ele vai fazer. Mas tem um processo, né, que ocorre, que no caso a respiração celular ela é constante. Então a fotossíntese vai ocorrer liberando ali o que? Oxigênio, como um dos produtos finais. E a planta vai utilizar esse oxigênio para fazer respiração celular. A planta também respira. Então tem até um certo ponto, que é esse ponto de compensação aí, que tudo aquilo que a planta produz, ela mesmo consome. Aí o que extrapolar desse ponto de compensação adiante é o que vai sobrar, no caso da planta, para ela fazer outros processos metabólicos, como crescimento dos seus caules, engrossamento dos caules, crescimento de ramos,
fabricação ali de flor, fruto, reprodução e etc. Tá? Então existe um ponto de compensação, onde o que a planta produz, ela consome. Agora, o que extrapolar, ela vai utilizar para fazer outras coisas, outras funções, tá? Então, a resposta da número 10 vai ser a letra A. Questão número 11. Um molusco que vive no litoral oeste dos Estados Unidos pode redefinir tudo o que se sabe sobre divisão entre animais e vegetais. Isso porque o molusco, aqui tem o nome científico, é um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco conseguiu incorporar um gene das algas e por isso desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É o primeiro animal a se alimentar, ou seja, ele ser heterotrófico, apenas e também ser fotossintético, né, por causa que ele incorporou ali o gene da alga, né, apenas de luz e CO2 como as plantas. Né? Na verdade, ele não se alimenta só da fotossíntese, ele também se alimenta de outras coisas, né? Essa questão aqui tá meio doida. Mas a capacidade de um molusco fazer fotossíntese deve estar associada ao fato do gene incorporado permitir que ele passe a sintetizar o quê? Então vamos entender isso daí um pouquinho melhor. Existe um molusco, né, que é chamado vulgarmente de lesma do mar, que ele incorporou esse gene das algas. Então, dentro das células desse animal, está cheio de um pigmento chamado clorofila. E ele inclusive é até verdinho por causa disso. A clorofila que ficou acumulada ali, que ele incorporou da alga e não foi fagocitado, ficou ali dentro das células, elas continuaram a fazer o quê? A absorver energia luminosa, como se estivesse num vegetal. E o animal acabou se beneficiando disso. Por quê? Porque ele vai ter ali sempre de forma constante, né, carboidrato gerado pela fotossíntese, porque a clorofila das algas estão fazendo isso. Né? Então a clorofila, que é esse pigmento que foi incorporado ali, beneficiou esse animal nesse sentido. Então a resposta aqui, ó, letra E, clorofila que transfere energia de luz para os compostos orgânicos. Só que como qualquer outro animal, ele não usa só esse processo para se alimentar, ele vai continuar se alimentando, né, de outras coisas que já estejam prontas, né? Ele continua sendo heterotrófico, mas também agora passou a ter essa capacidade de fazer fotossíntese, tá? Então ele é as duas coisas, ok? Questão 12. Com relação ao processo de fotossíntese, esquematizado aqui embaixo, assinale o que for correto. Então aqui tem as duas fases, né? Tem a fase clara, que acontece aonde? Nos tilacoides, né, do cloroplasto, onde ali vai ser, né, captado água, a luz do sol e também o CO2, vai ser transformado, né, com a liberação aqui, na caso da quebra da molécula de água, que é a fotólise da água, vai ser liberado ali o oxigênio e com isso vai gerar ali também, né, liberação de energia e ATP, que vai ser utilizado na próxima fase, que é a fase escura, onde aquele CO2 que foi absorvido vai ser transformado em carboidrato, né? E essa fase escura acontece aonde? No estroma, que é aquele espaço que tem ali entre os tilacoides dentro do cloroplasto. Lembrando que fase escura não significa que acontece de noite, tá? É só porque ela acontece de forma, né, que não depende diretamente da luz. Então, de acordo com essa explicação, qual é a resposta que está mais de acordo aí? Né? Então vamos lá. A fase escura da fotossíntese, também denominada de ciclo de Calvin, está representada na fase 2 e ocorre nos tilacoides do cloroplasto? Não, a fase escura vai ocorrer aonde? No estroma, não no tilacoide. Na fase 1, os átomos de hidrogênio provenientes da água
e os carbonos obtidos a partir do gás carbônico ocasionam a produção de glicose? Não, o hidrogênio, no caso, proveniente da água, vai gerar energia, né, para a formação ali de ATP. O carbono do CO2, ele sozinho, né, lá no ciclo das pentoses, é que vai produzir a glicose. Na fase 1, a produção de hidrogênio e gás carbônico, os quais são imediatamente liberados pela planta ao ambiente? Não existe produção de hidrogênio. A planta vai absorver a água, vai quebrar essa molécula de água para liberar o oxigênio e o hidrogênio vai ser utilizado para formar ATP. E o gás carbônico não é liberado pela planta para o ambiente, pelo contrário, ela sequestra gás carbônico do ambiente para transformar em glicose. Então está errada também. A letra D. Nas cianobactérias, seres procariontes, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos? Não, já começa errado por aí. Cianobactéria, né, é um representante ali das bactérias do reino Monera, e esses seres, né, do reino Monera, que são procariontes, eles não têm cloroplasto dentro das suas células. A única estrutura, né, de citoplasma que eles vão ter é o ribossomo para produzir proteína. Além do ribossomo, não vai ter nenhuma outra organela, nenhuma outra estrutura celular citoplasmática, tá? Então, cianobactéria não tem cloroplasto. Então, só pode ser, né, a letra E. A fase clara da fotossíntese, ou etapa fotoquímica, está representada na fase 1 e ocorre na presença de energia luminosa, que é absorvida pela clorofila e armazenada na forma de ATP. Certinho, né? Então, essa aí é a resposta dessa questão. Agora, a questão 13. Os gráficos apresentam as taxas de respiração e de fotossíntese de uma planta em função da intensidade luminosa submetida. Então, lembra que eu falei que a respiração ela ocorre de forma contínua, ou seja, o vegetal está sempre respirando, ele não vai parar de respirar. Então, esse gráfico aqui, ó, que está uma reta aqui, ó, número 2, então isso daqui é a respiração celular. Vou botar um R aqui de respiração. Esse outro gráfico aqui, ó, ele começa aqui, vai chegando aqui e chegando aqui ele encontra o quê? Junto com a respiração celular. Então, esse ponto aqui, que é a letra B, é o ponto de compensação fótica, ou seja, tudo aquilo que a planta produziu aqui, ó, nesse espaço aqui, pela fotossíntese, a planta vai consumir aqui, né, no processo de respiração celular. Agora, o que extrapolar é o que a planta vai usar para crescer, fazer flor, fruto, reprodução e etc. E depois ela estabiliza. Então, esse gráfico aqui, número 1, está representando a fotossíntese. Se a planta permanecer muito tempo aqui nessa região, que vai de A até B, né, ela vai, tudo que ela produzir, ela vai consumir. Então, se ela ficar muito tempo nessa situação, ela vai acabar morrendo. Agora, se a planta conseguir extrapolar, que é daqui, ó, do B até o C, é nesse momento aqui que ela vai crescer, se reproduzir e fazer as outras coisas dentro do metabolismo dela. E depois ela vai ter ali um processo de equilíbrio, tá? Então, esse gráfico aqui mostra isso. Então, de acordo aí com os gráficos e os fenômenos que apresentam, né? No intervalo A e B, então qual é o intervalo A e B? É esse aqui, ó. A planta consome mais matéria orgânica que ela sintetiza e a partir do ponto B ocorre um aumento da biomassa vegetal. Sim, né? Aqui, ó, a partir do ponto B, aqui é o ponto de compensação. Então, a partir daqui, o que a planta produzir vai extrapolar aquilo que ela consome, então é aqui que ela vai crescer. Então, a letra A
já está ali, né, de acordo com o gráfico, que é o que está representado ali no gráfico, ok? Questão número 14. A célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons que, circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo ouro, um ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito e formando uma corrente elétrica de pequena intensidade. O processo biológico que se assemelha ao descrito é a... Então, tudo que está escrito aqui em cima é como é que funciona, né, aquelas placas solares, que também são chamadas de placas fotovoltaicas. Isso aqui se assemelha com qual processo biológico? Com a fotossíntese, né, onde vai ter ali a captação de luz, né, então vai transformar a energia luminosa em energia química, né, e aqui é muito semelhante no processo dessa placa, né, fotovoltaica, que também vai absorver energia luminosa para depois transformar em eletricidade, tá? Então é muito parecido. Inclusive foi inspirado na fotossíntese que foram, né, fazer esse processo aí, ok? Aí ó, a lesma do mar, né, aquela que a gente falou na questão anterior, é essa daqui, ó. Ela é verdinha assim porque ela tá cheia de pigmento, né, que é a clorofila. Então, a lesma do mar, a Elysia clorótica, se parece com uma folha por causa da intensa cor verde e formato característico. Ao investigar como o molusco consegue viver por até 9 meses alimentando-se só de luz solar, cientistas descobriram que as características comuns entre a lesma e as plantas não se limitam à aparência folhosa. Seu DNA contém um gene de alga, que é essa alga aqui, né, que permite que o animal faça a fotossíntese. Para que o molusco consiga fazer fotossíntese, é necessário que o gene incorporado permite que ele sintetize o quê? Então, se ele tem ali um gene que foi incorporado da alga, que está cheio do pigmento clorofila, então é a clorofila que vai permitir com que ele capte a luz solar, né? Então aqui vai ser a resposta, a letra C. Não vai ser citocromo, não vai ser carotenoide, nem mitocôndria, e muito menos vacúolo, tá? Essa é a função da clorofila. É ela que vai captar a energia solar ali. Questão 16. 4 espécies de micro-organismos unicelulares foram isolados em laboratório. Então, aqui ó, tenho 1, 2, 3 e 4. Para determinar como esses seres vivos obtinham energia, cada espécie foi inserida em um tubo de ensaio transparente contendo água e açúcares como fonte de alimento. Os tubos foram rotulados em 1, 2, 3 e 4 e submetidos ao fornecimento ou não de recursos como oxigênio e luz. Após certo tempo, verificou-se a sobrevivência ou a morte desses organismos nessas condições. Então, aquilo que está com um tiquezinho assim, né, é aquele que sobreviveu na condição que está aqui do lado do recurso. E aquele que está com um X foi a que morreu. Então, um exemplo. Aqui no tubo 1, ele morreu na presença aqui, né, de oxigênio e também na presença de luz. Aqui, ó, também ó, morreu na presença de oxigênio. E ele não morreu quando estava faltando o oxigênio ali.
Então eu sei que esse indivíduo aqui, que estava no tubo 1, se ele não morreu com oxigênio e com o oxigênio morreu, então ele é o quê? Um organismo anaeróbico e ainda do tipo Q, obrigatório, né? Ou também chamado de restrito, que ele só consegue viver na ausência de oxigênio. Já o tubo 2, né? Tanto na ausência como na presença de oxigênio, ele sobreviveu. Então, esse indivíduo aqui é um anaeróbico do tipo facultativo. Ele consegue viver tanto na presença como na ausência do oxigênio. Aí aqui no tubo 3, olha, ele só consegue viver, ó, na presença do oxigênio. Quando não tem oxigênio, ele morre. Então, esse aqui é um indivíduo que é aeróbico. E no caso do indivíduo 4, ele aqui, ó, no caso em relação à luz, ele só consegue sobreviver, ó, quando tem luz. Se não tiver luz, ele morre. E é indiferente, né, em relação ao oxigênio. Então, ele é um ser fotossintetizante. Então, vai ser a resposta aqui, ó, a letra E. Anaeróbicos obrigatórios, anaeróbicos facultativos, aeróbicos e fotossintetizantes para cada tubo ali, 1, 2, 3 e 4. Questão 17. Respiração e fotossíntese são fenômenos bioquímicos que interagem sinergicamente, um fornecendo matéria-prima para as necessidades do outro. A figura abaixo apresenta esquema de um cloroplasto e uma mitocôndria participantes desses fenômenos e uma representação bioquímica da relação entre os dois processos. Sobre esses fenômenos, podemos fazer algumas afirmações seguintes. Mas antes da gente ver as afirmações, vamos analisar a figura. Essa estrutura aqui, ó, está se referindo a um cloroplasto. Vou botar aqui um C de cloroplasto. E essa estrutura aqui é uma mitocôndria. Então, vou botar uma letra M ali para dizer que é mitocôndria. O cloroplasto, para fazer fotossíntese, ele precisa de água, luz e CO2. Aí ele vai fazer fotossíntese e o produto final da fotossíntese é o quê? O carboidrato, e ele também libera oxigênio para a atmosfera. Carboidrato esse que a mitocôndria vai utilizar para fazer o processo de respiração celular, né? E no processo de respiração celular, a mitocôndria vai ter ali como produto final a formação do ATP, libera também molécula de água e CO2. CO2 esse que o cloroplasto vai pegar para fazer fotossíntese. Então, tá vendo que é uma via de mão dupla, né? Um ajuda o outro, ou seja, um pega, né, substância que o outro fabricou para fazer o seu processo metabólico. Muito interessante, né, esse fato. Agora sim, vamos analisar, né, as alternativas que nós temos aqui. Então, vamos lá. O processo bioquímico que ocorre em A, qual é o A? É o cloroplasto. Então, aqui está falando da fotossíntese. Para a função dos organismos produtores na cadeia trófica, sim, né? A fotossíntese, os seres que fazem a fotossíntese é base de cadeia alimentar e vai abastecer toda a cadeia trófica. Então, essa daqui está correta. A outra aqui, a número 1. O processo bioquímico que ocorre em B. B aqui, ó, é a mitocôndria, então, está falando da respiração celular. É encontrado apenas nas células animais? Não, vegetal também respira, né? Então, isso aqui é falso, tá? Então, não é só nas células animais, também os vegetais e assim por diante, tá? 2. Embora a relação entre A e B seja cíclica, ela só se mantém com energia externa, que é capturada por A. Quem é o A mesmo? É o cloroplasto.
e acrescentada ao sistema. Sim, né? Tá certinho. Então, essa daqui também tá certa. 3. Na figura, caso essa molécula aqui é a glicose, né? A fórmula dela C6H12O6, então é o carboidrato, a glicose, é resultante do processo de gás carbônico, água e energia solar nas mitocôndrias dos vegetais? Não, né? Quem vai produzir glicose no processo chamado fotossíntese é o cloroplasto e não a mitocôndria. Então, esse aqui tá falso. E a 4. A reação química que ocorre em B. Quem é B mesmo? É a mitocôndria. Pode ser resumida pela equação 6 oxigênio mais a molécula de glicose convertida em 6 gás carbônicos, 6 moléculas de água e mais energia na forma de ATP? Sim, certinho. Tá? Então, as únicas que estão certas é essa 00, 02 e 04, ok? Aí você pode colocar aí do lado verdadeiro ou falso, né? Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão 18. O esquema abaixo apresenta uma das etapas metabólicas da respiração celular. Então, aqui nós temos a acetilcoenzima A, né, se ligando com o ácido pirúvico que veio lá da glicólise. Aí foi sofrendo várias transformações, né, químicas aqui e formou a G3P, que é, né, a base para fazer ali o ATP. Então, isso aqui é o ciclo de Krebs. Sobre essa etapa, julgue a afirmativa abaixo. Número 1. A etapa conhecida como ciclo de Krebs ou Calvin? Não, é o ciclo de Krebs, né? É no caso que acontece lá na respiração celular. O ciclo de Calvin-Benson vai acontecer aonde? Lá que também é chamado de ciclo das pentoses, que é lá na fotossíntese. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São ciclos que ocorrem em organelas diferentes em processos diferentes. Então, isso aqui está errado, tá? Então, esse Calvin aqui e Krebs não é a mesma coisa. 2. Ocorre somente no interior das mitocôndrias? Sim. No 3. No final dessa etapa são formados 2 moléculas de gás carbônico, 3 NADH, mais 1 FADH2 e mais um GTP ou G3P, né? Sim, tá certo. E o ciclo tem início com uma reação entre a acetilcoenzima A e o ácido oxalaxético? Sim, né? O pontapé inicial é dado por esse. Então, aqui está certo aqui, ó, é a 2, a 3 e a 4. A única que está errada é a número 1. Então, qual é a alternativa aí? Vai ser essa daqui, né? 2, 3 e 4 são verdadeiras, tá? Então, muito cuidado, colocou assim os nomes dos ciclos, né, de processos diferentes para realmente confundir a cabecinha de vocês, mas tem que saber onde cada um ocorre, né, e o nome dele, né, da reação ali que está acontecendo. Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas depois vai ter a parte 2 que eu vou continuar corrigindo, né, dos exercícios 19 em diante. Mas se ficou alguma dúvida desses aqui, é só me mandar uma mensagem, tá? Que eu respondo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.